A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, dia 22 de maio de 2024, nosso 143º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nossa leitura está em Jó, capítulos 34 a 36. Vamos acompanhar juntamente comigo. Jó 34. Segunda fala de Eliú. Vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Deus não é injusto com ninguém. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então, todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Deus é justo e poderoso. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou te dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus não condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus o castiga, como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa, e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Você resolveu parar de praticar o mal? Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que estão me escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando, o que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Jó capítulo 35. Terceira fala de Eliú. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente.
E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Suas faltas não prejudicam a Deus, mas os outros. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Você não sabe o que está dizendo. Jó, você diz que não pode vir a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó capítulo 36. Quarta fala de Eliú. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas do sofrimento, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso e guardam a raiva, e mesmo quando são castigados não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar as ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que ele faz, e você também. Não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água, que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si,
mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos, Ele lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.